Muito boa noite, meu irmão e minha irmã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, bem-vinda, meu irmão, minha irmã, carismático, carismática. Louvado seja o nosso Deus, bendito seja Deus por essa oportunidade. Estarmos reunidos mais uma vez. Esse é o RCCBH Informa. Nós, Renovação Carismática Católica, pedimos licença para chegar até a sua casa, até o seu celular, seu smartphone, seu tablet, para levar para você um programa de conteúdo, de informação, um programa dinâmico que vai, mais uma vez, te levar a uma experiência com Deus através da nossa espiritualidade. Esse é o RCCBH Informa. E hoje nós temos um tema muito, muito importante para você, servo do grupo de oração, para você, família carismática. Hoje vamos falar do dom de línguas. Isso mesmo, nós que temos falado dos dons infusos e efusos, falando de carismas, hoje vamos falar daquilo que é a nossa essência, a nossa experiência diária ali no grupo de oração. Dom de línguas e interpretação de línguas. E para bem compor o nosso programa, para nos auxiliar nesse encontro, nessa partilha agradável, nós convidamos, né, a nossa convidada de hoje a participar. Seja bem-vinda, minha irmã, Marilza, que vai estar conosco aqui, partilhando. É uma graça, uma alegria ter você conosco. Bendito seja Deus pelo dom da sua vida, pelo seu sim, minha irmã. Amém, obrigada. Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É uma alegria estar aqui junto com toda a RCCBH nesse importante momento, né? Nesse programa que vai levando esse conteúdo e tem como objetivo formar o povo de Deus para bem servir no grupo de oração. Sempre um prazer estar aqui em comunhão com o nosso movimento. Amém. Bem-vinda, Marilza. Nós também temos aqui a presença ilustre da nossa querida formadora também, Ministério de Formação. Seja bem-vinda, Luciene. Boa noite. É com alegria, né, que mais uma vez estou aqui com vocês, né? Louvado seja Deus por isso, né? Meu nome é Luciene, faço parte do grupo de oração Santíssima Trindade do Durval de Barro, Forania Nossa Senhora do Sagrado Coração, e estou no Ministério de Formação mais ou menos uns 10 anos, para mais, já até esqueci, mas é com alegria, né? Dom de línguas, o dom que nos edifica, né? Então, amém. Honra e glória do Senhor, estamos aqui com alegria, com a Marilza, o Douglas, partilhar com cada um de vocês. Amém, amém. E o tempo, ele não para, né? Então, a gente já vai dar início aí, essa partilha maravilhosa, gostosa, falando daquilo que é nossa espiritualidade, a nossa identidade de carismático, né? É ali um dos tripés da renovação carismática, né? É batismo no Espírito, carismas, o qual é o movimento que nós estamos falando, né? E essa comunhão fraterna. Nós sabemos bem, né, minhas irmãs, que dentro dos carismas, né, eles se dividem, né, em 3 grupos ali, né? Os dons de inspiração, né? Os dons de revelação e os dons de obras. Hoje nós vamos falar de 2 dons de inspiração, que é o dom de línguas e o dom de interpretação das línguas. Vamos iniciar com o dom de línguas, um dom magnífico. A Luciene já deu um spoiler aí, que é um dom de aperfeiçoamento, né? É um dom de crescimento pessoal. Não é isso, Marius? O dom de línguas é a porta, né? Para os demais dons, né, minha irmã? Exatamente, ele é a abertura, né? Como se pudéssemos abrir um pote, uma garrafa, e explode, e aí a partir dele os demais dons, eles vão acontecendo na nossa vida. Né? E, sobretudo, o dom de línguas é um dom de oração. É importante a gente frisar isso, né? E caracterizando
A oração seria a oração que glorifica a Deus, a oração de louvor, a oração que nos leva a essa intimidade com Deus. E a partir desse contato, a gente vai compreendendo, né, que o dom de línguas, a partir dessa intimidade, ele vai abrindo portas para que os outros dons se manifestem na vida daquele que vai recebendo. E quem dá o dom de línguas, quem proporciona o dom de línguas é o próprio Espírito. E a Sagrada Escritura, né, no livro da Carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, né, nos traz, né, esse entendimento do dom de línguas, quando o texto sagrado nos diz assim: outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Então, não é uma oração na nossa linguagem vernácula, é uma oração inspirada, né? Por isso a categoria de agrupamento, né, Douglas? Né, está aí nos dons de inspiração. O próprio Espírito ora em nós, o próprio Espírito traz a oração, traz a sua linguagem. Então, não é uma linguagem vernácula, é uma linguagem que o próprio Espírito dá. E aí, às vezes, a gente pergunta, mas como orar? Eu tive uma experiência do dom de línguas assim, falar, poxa, como que eles conseguem? E é essa abertura que é dada ao Espírito, né? Não é uma oração meramente vernácula, não é uma oração intelectualizada, embora o Espírito Santo não anula a nossa personalidade, né? Não anula aquilo que somos. Ele usa das ferramentas que temos, a nossa voz, a nossa língua, mas é algo que brota no coração. Esses dias aí, né, estudando um pouquinho sobre o dom de línguas e compreendendo a manifestação dele em nós. Ou seja, ele nasce no coração, é um dom que nasce no nosso interior. Quando ele ganha força na nossa linguagem, ou seja, na linguagem que o Espírito produz, esse som inexprimível ou inexplicável no entendimento humano, é só a manifestação daquilo que já está dentro de nós, daquilo que é uma irrupção interior, uma manifestação interior desse momento de nos intertermos com Deus, de estarmos ali dialogando, e nessa intimidade acontece essa manifestação. A nossa linguagem humana é limitada, a nossa linguagem humana, ela não consegue caracterizar mesmo aquilo que Deus é. E quando nós chegamos nesse limite do linguajar humano, ao manifestar do Espírito, e ele mesmo ora, né? O texto sagrado vai dizendo que nós não sabemos orar nem pedir como convém, mas eu digo que a oração em línguas é essa oração assertiva, ela vai no ponto, porque é o Espírito reconhecendo a necessidade humana se manifesta, e na fraqueza humana, a força do Espírito, o Espírito que é Deus, manifesta-se com esses gemidos inexplicáveis, né, que esse ruído, esse ruar, essa manifestação do Espírito numa linguagem que humanamente nós não conseguimos compreender, mas que o próprio Espírito Santo manifesta, faz acontecer em nós. Amém, que bênção, né, irmãos? Olha que introdução muito bacana aí, Marilza colocou, e chamou a atenção um ponto que ela citou muito importante, né? Esse dom, ele é um dom que edifica o homem, né? Leva para o crescimento pessoal. Isso é fundamental quando a gente ora em línguas. A gente, ao orar em línguas, pode fazer pelo irmão? Pode, não tem problema, mas a eficácia desse dom é uma edificação pessoal. E no grupo de oração, né, Bilu, até a gente tem muitas das vezes até dificuldade de levar a Assembleia a experimentar esse dom. A gente, muitas das vezes, quer dar uma forma de condução, uma orientação, e muitas das vezes as pessoas têm resistência com esse dom, né? Quem de nós não teve, ao chegar no grupo de oração, ver aquele povo cantando, aquelas doninhas cantarolando lá, uma língua diferente, isso às vezes impacta, assusta. E como a gente recebe esse dom, Bilu? Como que a gente leva as pessoas para experimentar, né? É algo que a gente, no grupo de oração, a gente vê muito, né? A gente quer ajudar as pessoas, a gente quer incentivar. A gente usa de recursos, músicas, enfim. Mas fica aí para a gente, né, esse desafio mesmo. Como levar as pessoas a
a compreender e receber esse dom? Douglas, é bem interessante, né? Às vezes as pessoas falam assim, é um dom mais simples que o Senhor tem para nos dar. Mas talvez também, né, o mais difícil de aceitar. Porque como a gente não é, nós não entendemos aquilo que falamos, então muitas pessoas é resistente dentro do grupo de oração para esse dom, né? Eu falo por mim, porque quando eu comecei no grupo de oração, eu não acreditava no dom de línguas, porque eu achava que o dom de línguas era o dom de você falar outras línguas. Tipo assim, eu não sei inglês, eu vou aprender inglês, né? Mas não tinha nada a ver. Então, eu tinha grande resistência à oração em línguas. E continuava indo no grupo de oração e escutando as pessoas. Não desejava também não, porque como eu não entendia, e às vezes o que impedem as pessoas dentro do grupo de oração de receber o dom de línguas, realmente é isso, é não desejar. Mas mesmo assim o Senhor quis me dar, né? Porque a minha experiência é bem tremenda. Eu ia para o trabalho rezando o terço. E eu desci do ônibus e, de repente, eu me vi orando em línguas. E eu assustei. E o Senhor falava assim, ora mais alto. Eu, não, vai todo mundo me achar uma louca. Ora mais alto. Não, e eu não tive coragem de orar mais alto, de orar alto, né? Então, assim, a minha experiência com a oração em línguas nem foi dentro do grupo de oração. Foi dentro do ônibus que eu recebi o dom de orar em línguas. Mas como levar uma assembleia a essa experiência? Eu tomo para mim que dentro do grupo de oração, a gente tinha que começar a explicar também um pouco o que é o dom, né? O dom de línguas. Porque as pessoas chegam lá, vê a gente orando em línguas, ficam assustadas, umas fecham os olhos e você que não sabe orar em línguas ainda, fala Jesus, Jesus, vem Espírito Santo, e muitas pessoas têm essa resistência, né? Porque não entendem aquilo, é porque o Espírito que age em nós. E por não entender e não saber o que eu falo, muitas vezes eu não permito essa graça acontecer na minha vida. Mas só que a gente levar o povo a se entregar na oração, a essa experiência com o Espírito Santo, a levar eles a uma intimidade mesmo ali no momento de oração. Feche seus olhos. Quando eu estou conduzindo, eu sempre peço às pessoas para fechar os olhos e cantarolando baixinho. Vamos cantarolar, Jesus, Jesus. E, de repente, eu creio que o Senhor age e as pessoas começam mesmo a ter essa experiência de orar em línguas, né? Porque eu creio que muitos, né, não oram em línguas por isso. E vemos algumas experiências dentro do grupo de oração que as pessoas falavam assim, nossa, hoje eu consegui orar em línguas. Então, assim, uma das experiências mais lindas de orar em línguas no encontro de jovem que nós fazíamos aqui no grupo de oração, o rapaz falava com a menina assim, pede ajuda ao Senhor. E ela, de repente, começou a orar em línguas. E eu tô assim, não é momento dela orar em línguas, é momento dela pedir ajuda ao Senhor. Mas ali, ela falou assim, que foi a maior experiência da vida dela. Então, assim, talvez a gente participa do grupo de oração, vai ao grupo de oração, mas não ora em línguas. Mas, de repente, lá, né, quando você dá abertura para aquele Espírito Santo, ele vem e você começa a orar em línguas, né? O Espírito Santo age como quer e onde quer. Então, eu creio que lá dentro do grupo de oração, a gente vai levando as pessoas a ter experiência, uma intimidade com esse Espírito Santo que deve nos conduzir uma intimidade com ele e levar aquelas pessoas que têm uma abertura de coração, acreditam e desejam, porque eu sempre falo com as pessoas, o primeiro passo de receber a oração, o dom da oração em línguas é o desejar, o inflamar do coração. É isso Então, mesmo, amigo. para mim é isso, né? É o desejo de orar ao Senhor com gemidos inefáveis. Eu não consigo receber aquilo que eu não desejo, né, minha irmã? Eu não consigo receber aquilo que eu não desejo, né? Então, eu preciso desejar. Eu confirmo muito essa emoção que você traz de, para que eu receba, primeiro eu preciso compreender.
A gente não quer aquilo que a gente não conhece. A gente não quer perto, a gente não quer para a gente alguém que a gente não tem afinidade. E a gente precisa saber o para quê. Para que orar desse jeito, né? Que vai me levar. Então, é muito interessante a gente poder esclarecer, nem que seja alguns minutinhos, né? O grupo de oração, a gente sabe que ele é bem querigmático, mas cabe ali um minutinho ali de você, antes de introduzir a assembleia, falar, olha, né, o dom de línguas, irmãos, é um dom excepcional para glorificar a Deus. É um momento de louvar a Deus. E como você falou, a gente vai cantarolando o nome de Jesus, vai glorificando, a gente canta uma música e vai incentivando, ensinando a Assembleia, que é para glorificar a Deus, como vai dizer 1 Coríntios 14, versos 2. O dom de línguas é um louvor a Deus, e quem ora em línguas glorifica a Deus, e não aos homens. Fala a Deus diretamente, né, Marilza? Fala diretamente com Deus pelo Espírito. Ninguém compreende. Não é isso, minha irmã? Primeiro, conduzir aquela assembleia de uma forma catequética, ensinando, introduzindo. É como que dando aquele leitinho, né, aquele primeiro contato, e de forma bem, né, cuidadosa, amorosa, podendo explicar e também introduzir que é um dom que é pessoal. Por mais que estamos em assembleia, ninguém preocupa com a oração do outro, com o jeito que o outro ora, porque a gente quer saber o que o outro está querendo falar ali, né? Entender para ver se a gente consegue falar igual, né? Às vezes acontece isso se a gente não introduz uma explicação na assembleia, né? É um dom pessoal, edificação pessoal, crescimento pessoal. Passando um pouco, né, dessa introdução, Marilza, o dom de línguas, a gente sabe bem que ele tem também, né, os seus tipos, né, a oração em línguas tem os seus tipos, né, a gente pode cantarolar em línguas, pode fazer uma súplica em línguas, né, esse momento também a gente faz um grande louvor e, por fim, um júbilo também. E aí é onde chega também a manifestação, que é a interpretação, né? A gente sabe bem que interpretação, e aqui fica bem claro para todos vocês que nos acompanham, quando oramos em língua, cantarolamos, oração de júbilo em línguas, né? Aquela súplica ali profunda, aquele momento fervoroso, ele, após esse momento, né, do ciclo carismático, após esse momento profético, vem a interpretação, que não é uma tradução, não é isso, Marilza? É uma interpretação, Exatamente. não é exato, né? Não é perfeito, por isso não é tradução. Exatamente, né? Não é traduzir, né? Traduzir, a gente traduz um texto de uma linguagem vernácula para outra linguagem vernácula, né? Que nós chamamos aí, por exemplo, o inglês para o português, é uma tradução, né? E vice-versa. E nesse caso da oração em língua é uma interpretação, ou seja, partindo do princípio, né, aquilo que o Catecismo da Igreja traz para nós, o parágrafo 2003, que os carismas são graças especiais. No caso, o dom de línguas é essa graça especial. Eu só quero retomar um pouquinho aquilo que a Bilu trazia de reflexão, que quando a gente vai conduzir uma assembleia, a oração em línguas. O que é importante? Gerar intimidade com Deus. Porque na hora que existe a profundidade mesmo da intimidade, daquela oração de louvor, daquele momento de entrega, essa pessoa vai chegar num limite tão grande que o que acontecer no interior dela vai sair em forma de, né, de ruído, né, de som para fora, porque algo que está acontecendo dentro dela vai externalizar aquela graça grandiosa que Deus está operando. Então, quando a pessoa é levada a essa intimidade, é aquilo que também a carta aos Coríntios nos fala, né, Douglas, que diz assim que aquele que fala em línguas, em mistérios fala com Deus. Então, é um grande mistério que está acontecendo. Por que a dificuldade da aceitação da oração em línguas? Porque ela humilha a nossa inteligência. Nós não conseguimos compreender. E aí, trazendo aqui para a questão da interpretação, que é um outro dom, né? É o dom de línguas manifesto na interpretação. Então, quando nós estamos a orar, né, em que ambiente nós podemos orar em língua? No ambiente de oração.
né? Então, onde se pode orar, nós podemos orar em línguas, né? Porque é uma maneira de orar. E aí, quando eu preciso interpretar, quando eu caio, né, no momento em que a oração, ela passa a ser uma palavra profética, né? É comum nas reuniões de oração a gente perceber que em um determinado momento a oração da Assembleia, ela vai cessando e o Espírito Santo, de forma muito particular, começa a usar alguém de uma forma diferente. Essa pessoa começa, a oração dela, ela vem num contexto em que ela sobressai dos demais. Nesse momento, a Assembleia precisa acolher, porque o Senhor deseja falar. E ao falar, manifesta-se a interpretação, que é o outro dom, que não é tradução, é interpretar aquilo que o Espírito Santo quer edificar, consolar aquele povo e exortar. Então, é muito importante que a gente se abra a esse momento da profecia em línguas e que manifesta ali o dom da interpretação. Quero deixar um pequeno testemunho de algo que eu vivenciei no início da minha caminhada. Eu tenho 28 anos que participo da renovação carismática e eu tive muita resistência com o dom de língua justamente por não entender o que se passava no grupo de oração. E eu falava, poxa, como que eu posso rezar uma coisa que eu não estou entendendo? E aí, quando eu tive a minha primeira experiência, né, assim, eu não conseguia parar, assim, foi uma coisa, né, muito grandiosa, né, como se eu mergulhasse naquela graça assim, foi tão prazeroso que eu não queria parar nunca de rezar daquele jeito. Mas, assim, né, embora estivesse estudando sobre, né, buscando conhecimento sobre o dom de línguas e interpretação, eu mesma nunca havia sido usada no dom de interpretação. Até que, em um determinado momento, eu fui pregar um retiro. E aí tivemos um momento maravilhoso de louvor, glorificando o nome do Senhor, e começamos a orar em línguas. E fomos orando em línguas, e a oração, assim, aquela oração saborosa, né, que foi delongando ali no encontro, e de repente teve uma profecia em línguas, né, e o irmão começou a profetizar, e eu comecei a compreender, assim, nitidamente tudo que ela profetizava. E aí, num dado momento, quando eu percebi que eu havia recebido, né, esse dom, né, o dom da interpretação estava se manifestando em mim, eu comecei a questionar, falei, não posso estar entendendo, né, eu não posso estar entendendo, eu já tinha, né, alguns anos, talvez uns 5 anos de caminhada, eu não posso estar entendendo isso. Naquele mesmo instante, irmãos, cessou, não entendi mais nada, né, só ouvia o que ela dizia. Mas imediatamente outra pessoa da Assembleia começou a também o dom de interpretação a se manifestar nessa pessoa, e ela deu continuidade àquela profecia em línguas, né, que tinha por missão, como é o dom da profecia, edificar, consolar e exortar o povo. Foi um momento, assim, tremendo que eu vivi, assim, posso testemunhar, e a partir desse momento eu fui entendendo, né, que não era realmente uma tradução. Eu não estava traduzindo um texto, eu não estava né, não era a tradutora de uma linguagem vernácula oriunda de uma determinada pátria, mas era algo que o Espírito Santo estava manifestando. Então é muito importante a gente pensar nessa perspectiva do dom de interpretação. Deus dá o dom para quem Ele quer, para quem Ele deseja, né? Nós não somos detentores, né, da graça de Deus. O Papa Francisco nos fez essa exortação no momento em que celebrávamos o Pentecostes da renovação, o nosso Pentecostes, né, os 50 anos, sobretudo a preparação para o nosso jubileu. Ele dizia que nós não somos uma alfândega do Espírito, né? Nós não compete a nós dizer onde o Espírito vai se manifestar ou não. Então, o Espírito Santo tem liberdade. Então, quando a gente canta aquela canção, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, a gente tem que acreditar no que a gente está cantando. Então, essa manifestação do Espírito, da liberdade do Espírito para agir, não necessariamente ele vai utilizar ali os servos, mas ele pode se manifestar na Assembleia e acolher, né? O importante é acolher o dom, acolher aquilo que o Espírito Santo traz como verdade para aquele povo. Porque quando o Espírito Santo fala, ele fala aos homens. Porque aí, quando a gente fala da oração em línguas, como edificação pessoal, quando existe essa manifestação na Assembleia com o dom da interpretação sequencial, a palavra profética, de maneira, né, a se manifestar na linguagem, né, do Espírito, quando nós percebemos isso, o Espírito Santo deseja falar com a Assembleia. Então, é importante fazer esse acolhimento da profecia em línguas e pedir de Deus a interpretação dela.
É isso, irmão. É isso, Douglas. Não é isso, Bilu? É isso aí, é isso aí. Marilze, quando você falava, eu me recordei, você me trouxe um fio aí, a gente vai voltando, viu? Não preocupa que a gente vai voltando na interpretação, volta no início do dom de línguas, porque quando você falava, e a Bilu também falou um pouco nessa parte, vale a informação para os irmãos que nos acompanham, que acompanharão posterior, porque a visualização posterior também do programa ao vivo é muito grande. Vale a informação para os irmãos, que primeiro a gente ora no contexto do ciclo carismático, né? O primeiro passo é um louvor a Deus. Louvamos, bendizemos, glorificamos a Deus. Essa oração em vernáculo, né? Marilza falou muito bem, me fez recordar isso, e na ocasião eu permiti ela continuar na reflexão, mas vale aqui orientar, né, Bilu, né, Marilza, os irmãos e as irmãs que nos acompanham, que o primeiro momento da nossa oração é em vernáculo, a gente primeiro fala a Deus, né, com o nosso entendimento, fala a Deus, né, daquilo que está no nosso coração, da nossa vivência, daquele momento do louvor espontâneo com as nossas palavras em português, se assim fica mais claro, né, para os irmãos compreender. Falamos em português para Deus, nós te louvamos, nós te entregamos nossa vida, o nosso dia, toma esse lugar, esse grupo de oração é teu, Senhor, manifesta o seu poder. E aí sim, né, como a Marisa citou bem, a citação bíblica de Romanos 8:26, o Espírito Santo ora em nós com gemidos inefáveis, se não sabemos como orar como convém, mas primeiramente tem a nossa parcela com Deus, não é verdade, Bilo? A gente primeiro fala com Deus no nosso português, isso precisa ser esclarecido, não é verdade? Para que não banalize também, né, o próprio dom de línguas, e aí dê a importância necessária e devida a ele, não é verdade? Tanto é que um dia o Senhor falou comigo assim que as pessoas, né, por preguiça de orar, né, de orar em língua normal, vernáculo, eles começavam a orar como se estivesse orando em línguas. E o Senhor falava que as pessoas têm se escondido da oração do louvor dentro, falando que estão orando em línguas. Então, um dia, né, o Senhor, a gente no monte, o Senhor falava, não quero oração em línguas, porque o que acontecia? Muitas vezes, né, a gente não tem palavras. Quando o Espírito Santo age em nós, com gemidos inefáveis, é uma forma diferente. Às vezes a gente vê as pessoas começando, mas onde que está o Espírito Santo? Então, assim, a importância dentro da minha oração começar mesmo, né, de forma vernácula, de eu falar com o Senhor, quanto que Ele é bom, de louvar o Senhor, e depois, quando me falta a palavra, o Espírito Santo vem, age em mim, e eu falo com o Senhor. Então, hoje, no meu coração, às vezes eu fico triste de ver como que nós, às vezes, banalizamos a oração em línguas, porque nós não estamos cansados. Às vezes a gente está no encontro, está no grupo de oração, a gente está cansado, e eles insistem, ora, e eu começo lá. Mas com o pensamento longe, o Espírito Santo passou longe, né? Porque às vezes a gente pega o hábito de orar em línguas, e a gente começa a orar, né, de qualquer forma, mas a gente banaliza também aí o Espírito Santo. Amém, Porque se verdade. a oração em línguas é uma oração que o Espírito Santo fala em mim, age em mim, primeiro eu tenho que dar abertura para ele, para esse... A gente acaba ficando preguiçoso, né, Bilu? Sim, a gente fica preguiçoso. Eu Já falo não quer porque orar mais com o próprio Deus, né? Aquela intimidade que a Marisa falava, levar o povo à intimidade é falar com Deus, né? e Daquilo que até está no nós coração. mesmos, né, Douglas, às vezes a gente fica com preguiça. Eu tenho uma experiência comigo dentro da minha casa, que umas 2 ou 3 vezes eu comecei a orar em línguas, e eu não entendia o que estava. E de repente veio uma situação na minha casa, a qual era para mim, era uma
era um momento de eu brigar, de eu exasperar com a situação. Mas o Espírito Santo me preparou naquela oração em línguas que eu nem percebi, quando eu percebi, eu já estava orando em línguas. Quando a situação veio, eu agi totalmente contrário àquilo que eu faria se eu não estivesse rezado. Mas, assim, não foi nenhuma nem duas situações, mas situações onde eu me pegava orando em línguas, orando com tanta intensidade, o meu coração batia forte, e de repente vinha uma situação a qual era para mim brigar, xingar. E ali o Espírito Santo cuidou de mim, né? Então, o Espírito Santo também, quando ele quer agir em nós, ele nos conhece tão bem, tão intimamente, que ele sabe, né? Ele sabe aquilo que a gente pode fazer quando nós estamos longe dele. E muitas vezes, por não querer que nós agimos dessa forma, ele vem e age em nós. Mas temos que ter essa consciência, meu irmão, minha irmã, que primeiro eu falo ao Senhor. Ele entende todas as formas que a gente tem para falar com ele, porque ele nos conhece, ele sonda os nossos corações, o nosso mais íntimo do nosso ser, mas ele quer ouvir a nossa voz, ele quer ouvir da nossa boca tudo aquilo que a gente tem para dizer a ele. Não que a oração em línguas não seja, mas ele quer ouvir dos seus lábios o clamor, o louvor. O Douglas, a Cecília, que era a nossa coordenadora uma das primeiras coordenadoras que eu peguei quando entrei para o Ministério de Formação, ela me falou uma coisa que eu jamais esqueci. Ela falou assim, ela não falou para mim, eu estava fazendo uma formação com ela, ela falou assim, o quanto agrada ao Senhor ouvir louvor dos nossos lábios usando a palavra. Como agrada ao Senhor. Isso jamais eu esqueci. Então, toda vez que eu estou louvando o Senhor, eu procuro buscar palavras, né, dentro da Bíblia, para usar, porque eu sei que é algo que agrada o coração do Senhor. Amém. É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha. Olha como que, né, a oração no Espírito, esse dom de línguas, ele edifica, ele santifica, né? Esse testemunho da Luciene aí vem, mais uma vez, blindar aí a nossa partilha sobre esse dom. Marilza, quando você partilhava, minha irmã, da sua experiência ali com o dom de línguas, você falava que o Senhor te levou a interpretar, né, o momento da oração, mas antes da gente chegar já falar diretamente da interpretação, você falou assim que você mesmo ficou impactada, assustada, pai, mas eu estou entendendo, como assim, né? E aí Deus, você falou que de repente você parou, a outra irmã continuou. Eu queria entrar nesse ponto para os irmãos e irmãs que nos acompanham, né? O dom de língua a gente tem condições plenas de parar e iniciar quando bem entender. Isso é fundamental a gente partilhar, né? Tem até anotado aqui, olha, a oração em línguas, o dom de línguas, a pessoa não fica estática, em transe, né? Mas continua em pleno domínio, né, das suas faculdades, né? Ela consegue saber o horário certo de iniciar e parar, a tonalidade de voz. Isso precisa ser bem esclarecido para o nosso povo, para a nossa família carismática, né, para que o uso, o exercício desse dom no grupo de oração, ele não cause escândalo, né, minha irmã? Isso precisa ser bem claro, não é verdade? Exatamente, né? Porque o dom de línguas é essa graça que o Espírito Santo nos dá. E se é graça, o Espírito Santo não vai escandalizar, não vai expor ninguém, né? Porque o Espírito Santo é Deus, então ele tem domínio e controle de todas as coisas. Mas quando a pessoa se abre a esse dom e o Espírito manifesta-se nela, ela não está no momento de transe ou um êxtase em que ela está fugindo daquele ambiente. Tá? Ela tem o domínio da própria língua, né, do tom de voz, mas o Espírito está utilizando dessas ferramentas que são humanas, e ele, né, na sua divindade, ele revela ao povo aquilo que ele deseja falar. Por isso que o ciclo carismático funciona como que esse espiral, né, Douglas? Normalmente ele é iniciado aí por cânticos, louvores,
né, glorificar o nome do Senhor, seguido aí mesmo da oração em línguas, e esse momento de escuta de Deus. Então, assim, o que o Senhor está nos falando? Eu falei com Deus num limite humano tão grande que quando chegou num determinado ponto, eu já não tinha mais maneira de classificar, ou qualificar, ou elogiar a Deus, declarar a Ele, né, o meu amor, a minha gratidão, o meu louvor. Então, o meu limite humano chegou num ponto em que eu não consigo mais compreender. Então, o Espírito entra nesse momento e ora com gemidos inefáveis. Então, nesse momento, o Espírito, ele começa a orar em mim, e Deus começa a se manifestar em mim, né, em nós, em todos nós, né, e começa a se manifestar. Então, é importante a gente ouvir o que o Espírito está a nos falar. E aí, nesta hora, né, eu citei, mas quero reforçar aqui, ele manifesta-se onde ele desejar. Cabe ali, quem está conduzindo o grupo, o núcleo do grupo de oração, os servos ali, acolher e discernir aquilo que o Espírito Santo está a dizer, né, na profecia em línguas. Então, tem características de uma profecia, né, é aquilo que caracteriza a profecia, traz consolo, exorta, né, a profecia tem a característica dela, né, é caracterizada de forma a edificar o povo, a consolar o povo, a exortar o povo. Então, é importante que tenha esse discernimento, que é outro dom do Espírito, né, então os dons, eles vão acontecendo ali de forma simultâneas, né, então, a oração em línguas, o dom de orar em línguas, o dom de falar em línguas, né, que é essa profecia em línguas, que pode vir tanto como uma linguagem, né, vamos dizer assim, textual, né, uma frases, né, palavras ali em línguas, né, que para o Espírito se manifesta um canto, né, pode acontecer dessa maneira. E nessa hora acolher, trouxe paz, trouxe serenidade, né, traz ali tranquilidade para o povo, não é algo que está trazendo tormenta, incômodo. Então, o núcleo ali vai discernindo, a equipe, né, que está ali servindo no grupo de oração, vai discernindo e acolhendo aquilo que Deus está dizendo. Então, no momento que acolho, o que eu faço quando eu acolho? Né, eu falei, agora Deus está falando. Como que eu acolho isso? Né, eu acolho e recebo isso. Então, é muito importante a gente dar resposta àquilo que Deus falou. Porque é interessante porque eu acho que a falta, né, não, a falta de, não sei se eu poderia me expressar assim, né, mas talvez a necessidade da formação, acho que fica melhor, né, a necessidade da formação faz com que o nosso comportamento na reunião de oração, principalmente durante o ciclo carismático, seja uma experiência, né, talvez afoita, né, nós oramos em línguas e já acessamos ali, já, não, vamos ter o tempo de deixar o Senhor falar, compreender aquilo que Ele está dizendo, acolher o que Ele está dizendo, né, e glorificá-lo por ter falado conosco, bem dizer por Ele ter falado conosco. Então, pensando nesse mover do grupo de oração, né, e aqui eu quero até abrir um parênteses, né, a gente escuta muito, a centralidade do grupo de oração é a palavra. Aí muitas pessoas pensam, é a pregação. Não, é a palavra. A palavra está presente no grupo de oração do seu início ao seu fim. A palavra está presente no momento mariano, a palavra está presente no momento do perdão, no momento, né, que nós clamamos o Espírito, no momento em que nós glorificamos ao Senhor, no momento em que nós ouvimos o Senhor e na pregação, né, durante os avisos, durante a oração pelo pedido, porque a palavra é Jesus, é o Verbo encarnado. Então, a palavra, ela está presente. E a oração em línguas é essa manifestação na palavra. Então, quando nós acolhemos a profecia em línguas, o canto em línguas, nós estamos acolhendo a palavra revelada a nós, a palavra que se manifesta. Por isso, estarmos de ouvidos atentos àquilo que Deus está nos dizendo, por meio dessa palavra, né, que está com uma linguagem inexplicável humanamente, mas que pela graça do Espírito ela pode ser interpretada, se assim o Espírito desejar nos falar. Então, eu penso que a gente precisa se apropriar dessas verdades, que é a Sagrada Escritura, né, que é a própria doutrina da igreja, que com o tempo, né, nós somos amadurecendo e compreendendo, né, que se é o Espírito Santo que está falando, e ele é Deus, eu preciso dar toda a atenção a ele, eu preciso estar disposta, né, a ouvir aquilo que ele tem a me revelar pessoalmente, mas aquilo que ele deseja também manifestar ali na Assembleia, para consolar o povo de Deus, para exortar o povo de Deus, para edificar o povo de Deus. Amém.
no momento de oração, no grupo de oração, aquele momento, ou durante, né, o próprio ciclo carismático, ou até mesmo quando o pregador acaba de ministrar ali, esse momento da pregação, e aí começa a fazer uma oração, enfim, seja qual for o momento, onde houver um momento do cântico, da oração, da súplica em línguas ali, né, a Marusa bem pontuou, né, esse momento do silêncio, ele precisa ser bem respeitado, bem vivenciado, saborear mesmo cada etapa, para que a gente possa falar com Deus, como a gente gosta muito, né, de falar com Deus, mas, sobretudo, também ter a disciplina, o zelo, o cuidado, para que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvi-lo, porque é quando nós nos silenciamos que começa a surgir os carismas, a Marisa bem falou, eles trabalham de forma simultânea, o Espírito Santo sopra onde quer. E, Marilza, a gente percebe que a gente fica um pouco afobado, né? Na nossa reunião de oração ou de núcleo, quando diante do silêncio ou existe uma manifestação do Espírito, né? Onde existe um dom de línguas ali, como você falou, um cântico, né? Ou talvez uma súplica, uma profecia em línguas, mas a gente fica um pouco preocupado quando demora um pouco para vir a interpretação, né? E aí a gente logo quer já louvar a Deus, a gente já pula a etapa. É bom salientar, informar que pode vir do próprio autor da profecia em línguas, como da própria Assembleia, a interpretação, como também de outro servo da reunião de oração, a interpretação, né, minha irmã? Então, é ter um zelo, um cuidado, era guardar mesmo, porque se o Espírito soprou aquela profecia, como diz a Sagrada Escritura, é porque existe ali, né, uma voz de Deus, uma palavra de Deus também a ser revelada, a vontade de Deus. E às vezes vai se dar em quem mesmo proferiu a profecia em línguas, não é isso, minha irmã? Ou também Exatamente. não, ou Pode também pode ser continuar, em irmão. outro, né? Ou também pode ser em outra pessoa, necessariamente, não precisa de ser de quem proferiu, né? Exatamente. Então, assim, é essa abertura, porque o texto sagrado, ele até nos diz isso, né, o Espírito Santo, ele é derramado né, e manifesta como lhe apraz, como é da sua vontade. Então, não compete a nós, né, criarmos essa regra ali, mas essa abertura ao Espírito. O que que o Espírito quer nos falar? Às vezes, né, quando eu estou em alguns momentos assim, eu fico pensando, sabe aquela pessoa que chega e fala, e não deixa você responder o que ela pergunta, né, que ela falou, que ela trouxe? Às vezes, né, a gente está tão afobado por causa do horário de terminar o grupo, né, por causa de tantas outras coisas e por causa da correria da vida, né, parece que o tempo, né, parece não, né, é bíblico, né, vai se abreviando, e aí a gente, né, quer fazer as coisas rápido, porque ainda tem outras coisas para acontecer no grupo. Mas a escuta, ela é fundamental, né, o silêncio, ele grita, né, no silêncio, o silêncio, ele incomoda, né, e o silêncio, ele tende, né, a nos tranquilizar, né, mas nós nos agitamos com ele muitas das vezes. E é nesta hora que nós começamos a ouvir Deus. Eu acho que a gente precisa falar disso na Assembleia também, sabe? Nós falamos com o Senhor, agora vamos ouvir o que o Senhor deseja nos falar. Né, tudo quando você, né, traz essa partilha, essa comunhão ali na hora da oração, ele é fundamental para que os dons se manifestem. É tão interessante porque quando nós tomamos lá, eu acho que o exemplo bíblico mais claro para a gente perceber essa manifestação é Atos 2, né? Que é aquilo que muito caracteriza, muito similar ao grupo de oração, né? Muito parecido com aquilo que a igreja primitiva fazia. O texto sagrado em Atos 2, né, ele nos diz que ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olha que interessante. A primeira manifestação que acontece do dom é após ficarem cheios do Espírito. Então, cheios do Espírito, a primeira manifestação, oração em línguas. Começaram a falar em línguas, a orar em línguas.
E ali, né, em Atos, e se a gente continua na narrativa, a gente vai percebendo que ali acontecia a manifestação dos dons simultâneos, né? Eles entendiam o que estava se dizendo, né? Ali havia pessoas de vários lugares e eles compreendiam. Então, a gente vai entendendo essa manifestação simultânea do dom, né, nesse texto também, a gente vai percebendo isso, que ali há uma compreensão, um entendimento. A igreja estava em oração, a igreja caminhava em oração, a igreja aguardava algo em oração. E essa manifestação, quando ela acontece, ela traz entendimento. Ela traz entendimento. E o discurso de Pedro, ele tem tanta conversão, porque normalmente esse momento acontece no grupo de oração antes da pregação. E quão maravilhoso seria a gente ter esse entendimento do ciclo carismático enquanto eu estou cheia do Espírito, então é um transbordar do Espírito e a manifestação do dom. E quando ele se manifesta, Deus começa a se revelar e imediatamente, né, ao convite, ao encontro com Jesus, verbo encarnado, a palavra encarnada que transforma a vida. Então a gente precisa ter esse entendimento do dom de línguas, né, na nossa oração pessoal também, né, na preparação da pregação, na preparação do canto, na preparação ali do momento que nós vamos nos colocar como intercessores do grupo de oração, mas durante a oração, essa atenção a esse manifestar, ou seja, tirar ali, né, antes a gente tinha muito isso na formação, né, Douglas, você é bem jovem, né, pelo menos aparentemente, mas falava-se muito disso na formação antes, né, de que é como tirar a rolha de uma garrafa, né, e aí quando tira a rolha, né, daquele estrondar ali, você pode saborear o que está dentro, né, aquele vinho delicioso. Assim a oração em língua, ela abre as comportas para a manifestação da graça de Deus. E nós precisamos ficar atento a isso no grupo de oração, né? Compreender que é o Espírito que deseja nos falar. Amém. Bilu, olha que bênção essa partida da Marilza, né? Essa garrafa que, como que explode. E ficar atento à voz de Deus. Tanto a profecia, quanto a profecia em vernáculo, quanto, no caso, o nosso programa, o tema hoje, interpretação em línguas, esse momento do silêncio é propício para ouvir a voz de Deus, porque quem interpreta ali está sendo boca de Deus, né? Todo mundo fica esperando ali aquele momento, né? Ouve aquele silêncio, porque vai vir a voz de Deus, vai vir a visão, vai vir a profecia ali, né? Filhos amados, eu restauro, eu curo, eu estou fazendo, ou até mesmo após a oração, né? A profecia em línguas, vem essa interpretação. É a boca de Deus, né, Bilu? É Deus falando, exortando, edificando. É onde que, como Marilza disse, nós ouvimos o que Deus quer para nós. É importante compreender, né, que esse momento é de Deus. E quantas manifestações ocorrem, né, ao mesmo tempo, né? É visões, e é cânticos, e é muitas manifestações. É um momento muito forte e também, ao mesmo tempo, rico da nossa experiência carismática. É ali que nós nos identificamos mesmo como um grupo diferente, né, minha irmã? Um grupo não melhor que os outros, que as outras pastorais, mas é a nossa característica, essa vivência dos carismas, né? E dentro, né, disso que a Marisa falou de oração, quando há um momento de escuta, a Marisa falou, né, que o silêncio, desse silêncio, e como nós temos visto dentro dos nossos grupos de oração, principalmente, né, quem está conduzindo ali aquele momento de animação, como não permite um tempo adequado para que todos falem. Às vezes começa o silêncio, já começa a cantar e não temos tempo de escutar o Senhor. Mas falando, né, da profecia em profecia e do dom da interpretação, né? A Marilza, assim, deu uma aula fantástica para nós, né? Fantástico, mas só, né, firmando mesmo, é que, às vezes, eu oro em línguas e fico com medo do outro que está do meu lado entender aquilo que eu estou falando.
né? Então, assim, só se sabe, só tem interpretação da oração, daquilo que se fala em língua quando se é uma profecia, né? Quando uma pessoa, quando silencia, e é tão fantástico quando há uma profecia em oração em língua, a pessoa, quando ela começa a pronunciar, ela não está com o microfone, mas toda a assembleia consegue escutar o que é falado. O tom, a tonalidade de voz, né? E dentro do nosso grupo de oração, uma vez aconteceu assim, houve silêncio, de repente, uma pessoa, era visitante dentro do grupo, já começou a orar em línguas, fazer uma profecia em línguas, logo ela calou, uma outra pessoa foi interpretar aquilo que ela estava falando. Foi fantástico. E é tão importante, gente, porque houve, né, um erro nosso dentro do grupo de oração, né, que a pessoa que orou, fez essa profecia em línguas, foi tremenda, ela não compreendeu o que o Senhor tinha feito com ela naquele dia, né? E não voltou mais ao grupo de oração. E a outra pessoa que interpretou, a gente já sabia que ela tinha o dom de interpretar línguas, né? Então, ela não ficou assustada, apesar que naquela hora ela falou: peraí, o que está acontecendo comigo, né? Ela fez igual a Marilsa. Mas sabendo, meu irmão, minha irmã, quando você está orando em línguas, as pessoas não vão conseguir, na hora, saber o que você está orando, o que você está falando com o Senhor. Mas quando há o silêncio, e que se fala, ou se canta, igual a Marilsa falou, ou a outra pessoa vai interpretar, né? E sabendo que, às vezes, uma profecia é dada em línguas cantada, a interpretação não significa que vai ser cantada também, né? Isso a gente tem que compreender, porque às vezes a gente fica esperando que seja cantada. Às vezes a profecia é dada em fala e a interpretação vem em canto, né? Então, assim, isso é uma coisa a ser falada. E que nós possamos aprender dentro dos nossos grupos de oração a escutar o Senhor, né? Porque o Senhor está gritando, né? Na nossa reunião de forania, essa semana, o Flávio, meu coordenador, falava assim, o Senhor está gritando, mas nós não estamos tendo tempo e nem coragem, talvez, de escutar o Senhor. Então, o quão é importante, dentro dos nossos grupos de oração, esse silêncio, para escutar aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Às vezes, individualmente, porque às vezes eu não paro em casa para escutar o Senhor, mas também em profecia, aquilo que o Senhor quer nos falar dentro do grupo de oração, para o grupo de oração exortar, elogiar, cuidar, acarinhar, porque isso é o que o Senhor tem falado. E nós, muitas vezes, estamos talvez, não paramos para escutar o Senhor, porque talvez estamos tendo medo daquilo que o Senhor tem para nos falar. Então, a importância, né, Douglas, de Isso se mesmo. parar dentro do grupo de oração para escutar o Senhor. Não ter medo também, né, Bilu? Igual você falou, não ter medo de, após a escuta, esse silêncio, de ser boca de Deus. Porque é só abrir a boca, sem medo, após o discernimento, que o Espírito Santo, ele capacita, né? Não precisa ficar envergonhado, meu irmão, minha irmã, né, diante do momento de oração. Nós estamos, né, em comunhão espiritual. Se o Espírito sobra no seu coração, está te impulsionando, libera mesmo essa palavra, essa interpretação, né, esse carisma, pode ser a profecia em vernáculo, pode ser uma visão, e até mesmo, né, Marilsa, pode acontecer várias interpretações da mesma, né, do mesmo entendimento ali da profecia, em línguas, ou em vernáculo, várias interpretações. Então, quando ocorre assim, a gente, com muita sabedoria, né, confirma a moção do irmão, que ali proferiu ao lado, não é isso, minha irmã? Exatamente. Então, a profecia, ela é confirmada, né, pelos irmãos que estão ali em comunhão de oração. A confirmação, ela pode vir por uma visualização, porque a palavra, ela nos dá esse embasamento, né, no livro do profeta Joel. Então, nós teremos sonhos, visões, né, e a profecia mesmo, propriamente dita. Então, quando ela se manifesta, há confirmação.
E quando há confirmação, aquilo tudo fica sereno. O que é importante a gente ter em vista quando nós estamos na reunião de oração? Todas as pessoas, pelo menos a maioria das pessoas que estão na reunião de oração, inclusive nós, servos, né? Nós fomos ali para ouvir Deus. Então, nós saímos de casa e fomos ao grupo de oração para ouvir o Senhor. E muitas das vezes, né, eu vivo isso e tenho certeza que vocês e, né, os demais irmãos, a gente vai, Deus, fala comigo hoje. Senhor, me dá uma resposta. Senhor, eu preciso de uma direção. Senhor, eu preciso que o Senhor me inspire. A gente vai com essa expectativa no coração. Por isso é tão importante esse momento da escuta. Porque quando nós nos colocamos nesse momento de sermos mesmo essa ponte, né, esse canal de Deus, para ouvir o que o Senhor deseja falar, né, tem até, né, um trechinho no Salmo que diz: quero ouvir o que o Senhor irá falar e a paz que ele vai anunciar. Então, quando a gente, né, se abre a essa verdade, o Espírito Santo não nos deixa confusos, não nos deixam confundidos, né, com interrogações, com medo, mas o Espírito Santo, né, ele testifica, ele confirma isso através de uma outra pessoa. É o mesmo, né, que a gente dizer, será que é isso mesmo, né? Será que é isso que o Senhor está dizendo? E nessa hora o Senhor se manifesta, né, através de uma visualização, o irmão traz essa confirmação, né, por meio de uma visualização, e nós vamos compreendendo que é o Espírito que está se manifestando, né, em pessoas diferentes, mas é o mesmo Espírito, é um só Espírito, agindo em todos, para o bem de todos, manifestando ali a grandeza e o poder do nosso Deus. Então, é maravilhoso fazer essa experiência, né, irmãos? Amém. Sentir que nós temos um Deus que fala conosco, né? Esse Deus que se direciona a nós, esse Deus que não deixa as nossas expectativas frustradas, mas ele se direciona. Um Deus que não se faz surdo quando nós falamos com ele, mas nos responde de forma a nos amar, de forma a nos edificar, de forma a nos instruir, de forma a nos direcionar e também trazer as exortações necessárias para o nosso crescimento, aproximação cada dia mais dele e ajuste na nossa história, né? Porque é isso, né? Grupo de oração querigmática é viver essa experiência, né? Do grito de Deus se manifestando no meio de nós, que gera mudança, que gera transformação, que gera desejo, que gera mais experiência com o Espírito e desejo de ficar, né? Que é a vida fraterna, né? Essa fé que nos move, que faz um movimento de transformação na nossa vida, que, né, o Espírito vem, né, sedimentando, mas que nos dá o desejo de permanecer ali, né? E aquilo que indaga o nosso coração de dizer, vamos construir 3 tendas, né? Vamos ficar aqui, né? O desejo é ficar ali, porque é tão maravilhosa a experiência do Senhor nos falando. Mas, terminou o grupo, vamos embora para casa e vamos viver essa graça de forma pessoal, de forma familiar e deixar o Espírito a se manifestar em nós e deixarmos sermos usados por Ele. Porque não sabemos, né? Que momento o Espírito Santo deseja falar, então precisamos estar abertos e atentos a todo momento para que ele nos use como instrumentos e ferramentas eficazes, né, nas mãos do Senhor. Amém. Esse momento é o momento que a gente, né, faz aquela motivação, a importância, conscientização, a importância do tema proposto. Bilu e Marilza, a Marilza já fez isso até bem, mas aí esses minutos finais, fica aí 1 minuto para cada uma aí, né, para levar o nosso público, aos servos, a nossa família carismática, nessa motivação, né, a importância, irmãos, né, Bilu, posso começar com você, de falar da importância para a família carismática, para os servos do grupo de oração, né, de exercitar o dom de línguas e também a interpretação das línguas, né, daí aquela palavra, aquela motivação, aquela chamada nos irmãos para aprofundar. Sabemos, né, que quando oramos em línguas, não somos nós que oramos, mas é o Espírito Santo que ora em nós. Então, precisamos buscar primeiro essa intimidade com o Senhor também, com esse Espírito Santo, para que possamos orar como convém também, né? Então, assim, a importância de orar em língua, meu irmão, minha irmã,
na minha intimidade, é a importância que eu dou à minha intimidade com esse Deus, com esse Espírito Santo. Então, vamos buscar essa intimidade com o Senhor, vamos buscar essa vivência fraterna com Deus também. Não, a vivência fraterna não é só com o Douglas, com a Marilza, com os outros irmãos, mas também com o Senhor. Então, viver essa intimidade da oração em línguas, da profecia em línguas, se você deseja, se você ainda não consegue orar em línguas, se é desejo do seu coração, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, eu era evangélica, e meu maior sonho era orar em línguas, e o pastor falava comigo que eu não podia, que só os pastores podiam rezar. Ela me viu orar em línguas e veio me perguntar. Eu falei, se o desejo é do seu coração, minha irmã, se abra, e de repente o Espírito Santo vai começar a agir em você. Então, se você sente esse desejo de orar em língua, de fazer profecias em línguas, se abra a ação do Espírito Santo, busque essa intimidade com o Senhor. Que é só pedir, vem, e ele vem, né, irmã? É através da busca dessa intimidade com o Senhor que eu vou adquirindo os dons e esse orar em línguas perfeito, que é aquilo que o Senhor deseja de nós. Amém. Marilza, com você? É isso, a Bilu já sintetizou bem, né? Deseje, se abra, permita-se, né? Permita o Espírito Santo usar você. E escute o Senhor, né? Não faça como uma pessoa, né, mal educada, né? Fale, mas deixa-se também, né? Ali, coloque na posição de escuta, que o Senhor deseja falar. Há uma resposta de Deus, e nós precisamos alcançar essa resposta ali na escuta, né? No silêncio, acolhendo aquilo que o Senhor tem a nos falar. E certamente os nossos grupos serão diferentes a partir do momento que o Senhor, né, nós criarmos essa intimidade com o Senhor e, de fato, nós darmos liberdade para Ele fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser e na hora que Ele quiser, dentro do nosso grupo de oração. Amém. Meu irmão, eu agradeço pela sua participação, agradeço a Marilza, a Luciene, muito obrigado. Esse foi o RCC BH Informa de hoje, com o tema Dom de Línguas e Dom de Interpretação. Meu irmão, nós convidamos a você a compartilhar esse link, você que vai visualizar posteriormente também, né? Divulgue para o seu grupo de oração, para o seu núcleo, para os servos, para que todos, né, estejam ali mais íntimos, mais aprofundados, principalmente nesse tempo de pandemia, né? A gente possa crescer ainda mais para voltar para o nosso grupo de oração ali com o máximo que a gente puder, cheios, impactados, dispostos, disponíveis, né, a acrescentar, a servir a Deus. E a Assembleia, essa Assembleia que está sedenta, essa Assembleia que vem necessitada de uma palavra profética, de um incentivo, de coragem, de ânimo, e através da interpretação, da profecia, nós somos boca de Deus na vida do povo. Bendito seja Deus, e agradeço às meninas pela participação, foi um prazer estar com vocês, que Deus abençoe. Esse foi o RCC BH Informa. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Me deixe entrar no rio, mergulhar no